Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nossa live. Vou aqui aceitar o nosso amigo Jean. Bem-vindo a todos à nossa live para falar sobre relacionamentos. Hoje a gente vai estar aqui recebendo o Jean. Oi, Jean. Fala, Cláudia, tudo bem contigo? Tudo jóia? Gente, o Então tá Jean ótimo. é o responsável pelo nosso programa na Step U, Gestão de Conflitos. O Jean, ele é coach, ele é mentor em inteligência emocional, ele faz trabalhos com lideranças e equipes. É um prazer ter você hoje aqui com a gente, tá, Jean? Para falar desse tema muito pertinente, que são os relacionamentos em época de pandemia, né? Eu queria iniciar nossa conversa te fazendo uma pergunta, inclusive, sobre isso, né? Então, a gente que trabalha Uhum. com desenvolvimento humano, né? Nós, consultores, as pessoas que estão trabalhando com esse tema, a gente tem sido muito buscado pelos nossos clientes ultimamente, né? Então, relacionamentos. Você é responsável pelo nosso programa Gestão de Conflitos. Então, onde há uma ou mais pessoas, com certeza vai haver conflito, correto? Eu gosto bem de uma ou mais, né? Assim, Uma ou às mais. vezes não precisa, não Aprendi precisa com nem ter você. duas, né? Aprendi com você que onde houver uma ou mais pessoas, haverá conflito, porque o conflito não necessariamente tem a ver com uma outra pessoa. Ele pode acontecer, está acontecendo comigo. Eu estar em conflito, né? Então, a gente está passando por um período muito complicado, onde a gente está tendo que lidar com os nossos medos, com as nossas crenças, tendo muito tempo para refletir em casa também, muita pressão, as pessoas sofrendo muita pressão. Então, eu quero entender com você, no teu ponto de vista, como especialista nesse tema, o que você percebeu, como era antes da pandemia, né, esses aspectos de conflito, de relacionamento, e o como está agora, o que mudou de como era e como está na sua percepção. E eu queria que a gente abrisse duas frentes na hora de falar disso. Uma frente é a questão familiar e a outra são os aspectos profissionais. Olhando para as pessoas, como é que você percebe que isso mudou o antes e o agora? Gosto dessa percepção e o primeiro ponto que me vem é que antes eu tinha o eu profissional que ia trabalhar e que eu podia camuflar o meu eu pessoal de alguma forma, faz uma máscara, e quando eu voltava para casa eu deixava meu eu profissional na empresa e usava mais o meu eu pessoal chegando em casa, né? Hoje não dá mais, né? Hoje o meu eu pessoal e o meu profissional, entre as lives de pijama, sem câmera, ou tá com os filhos no colo, alguma coisa assim, tem uma mescla imensa entre os dois universos. Então penso que o que antes era pra gente tinha um desafio de não levar o eu pessoal para o trabalho, que não existe, né? Assim, porque na hora que o meu emocional está mexido positivamente ou abalado por alguma coisa em casa, automaticamente a minha percepção, a minha forma de agir no trabalho vai ser alterada. Mas tinha um espaço de ir para, uma desculpa de, se eu estou conversando contigo em casa, eu falo assim, putz, Cláudio, assim, preciso ir, né? Ou estou falando com o meu chefe, ou com o meu pai, e aí a gente está no trabalho assim, tem que ir amanhã que, né, eu tenho fretado, tinha uma série de desculpas que ajudavam a gente a ter um limite. É fato que quanto mais alto na hierarquia, menos esses álibis funcionam, né? Vamos combinar que isso aqui funciona quando eu estou abaixo de uma média gerência. Mas Uhum. tinha um espaço que eu podia ter um certo discernimento. Nesse momento eu percebo um grande desafio em conseguir discernir o que é do meu espaço profissional, o que é do meu espaço pessoal. Né? Certo. E se eu não tiver uma rotina, efetivamente, a gente pode falar mais para frente sobre isso, sobre a questão pessoal, o Tá. eu pessoal desaparece. Né? Assim, ele Uhum. some nesse, nesse embrólio. Né? Não sei nem mais se hoje é sábado ou se é quinta-feira. Né? Assim, tem uma coisa que começa a ficar, porque o ambiente continua sendo o mesmo. Né? Então é um desafio. O que não mudou são os mamíferos. Somos relacionais, né? Isso não muda, né? É. Assim, e quando eu estava saindo, me relacionando com pessoas diferentes, a minha mente dava mais parecida. Quando eu ia para uma academia, isso parecia, né? Agora eu estou em casa, sozinho.
Eu e meus gatos, ou não. Ou eu tô com a minha família. Que delícia estar com a família. É, né? Depois de quanto, assim... Ontem o meu filho estava perguntando, pai, quarentena de 80 dias são 2 quarentenas? Né? Porque é isso, né? Assim, a quarentena é, né, na origem, 40 dias. Mas nós já estamos há mais de 80. Conversei com um amigo que é gestor, que está 90. Ele está batendo o terceiro mês em casa. Né? E aí, assim, é como astronauta né, circulando em volta do planeta, né? Você tem uma série de preparo para isso. Nós não fomos preparados emocionalmente para dar conta de 90 dias num ambiente fechado de, na média, 90 metros quadrados, se tiver tudo bem, com 4 pessoas, né? Então, como é que a gente lida com isso? Acho que esse é um ponto importante do que muda e o que não muda. O que é interessante que você trouxe nesse primeiro ponto do que era e como está agora, antes da pandemia, eu tinha a estratégia da fuga, né? A gente em negociação fala muito isso, a estratégia da evasão. Eu podia, numa situação de conflito com alguém, ou de desentendimento, ou de iminência né, de desentendimento ou de conflito, eu dar uma desculpa. Ah, agora meu fretado, eu tenho que sair porque o meu carro está vencendo o ticket do estacionamento. Eu tinha N desculpas, ou eu só estou em casa, eu dizia que eu estava atrasado para um compromisso porque eu teria uma reunião, para eu poder evadir do conflito, né? O que você trouxe de interessante é que agora eu não tenho como evadir essa situação do conflito que está ali na minha frente. Ou seja, ele online, eu aqui na frente com a minha equipe, com o meu líder, ou com as pessoas, ou aqui na frente com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos, né? Ou em outro cenário, por exemplo, eu moro sozinha, eu estou sozinha, na verdade eu moro com a minha mãe e ela teve que viajar. Eu estou sozinha, então no caso eu entro em conflito comigo mesmo, não tem como eu fugir dessa, né? Então eu não posso mais evadir, porque a gente está numa situação única, né, na vida. Então, o interessante que você trouxe esse ponto que é importante, isso dá um agravamento na nossa situação psicológica nesse momento, né? Dá um agravamento em vários aspectos, porque você fala assim, eu posso evadir. Tem uma série de experimentos que foram feitos no milênio passado, nos anos 80, ainda na questão, né, de como é que o mamífero reage. E se você põe um ratinho dentro de uma estrutura em que ele sabe que vai tomar um choque e não tem porta para sair, o cortisol dele vai nas alturas. E aí muitos de nós estamos sofrendo desse desafio de estar com pavio curto, de estar cansado, do cognitivo estar começando a ter um desafio imenso, porque você falou do digital. E a gente fala assim, isso é ótimo, né? Porque eu posso falar com minha equipe quando eu estou trabalhando, ou com minha família que eu não via há muito tempo. Aliás, falo mais com minha família agora digitalmente do que antes. Mas tem uma coisa que acontece que eu mamífero, eu preciso olhar para o outro e me sentir confiante. Tem um aspecto de olhar para o outro, assim, eu conheço esse olhar, eu conheço aqui. E quando eu tenho 25 pessoas numa tela e que eu não consigo enxergar, ou que pior ainda, reuniões com tela fechada, sem câmera, em que só tem o breu. Eu não sei se o cara está no WhatsApp, se ele está cozinhando, se ele tem o efeito banheiro. Se ele ligou a câmera ou fugiu e não está nem ali na minha frente. E não está nem mais à frente. Ele está aqui no WhatsApp resolvendo o problema com a equipe dele, me deixou no vácuo, e aí ele pergunta, tudo bem? E aí fica aquele cri-cri. Cri-cri. Por quê? Porque também fechou o microfone. Né? E isso vai gerando um desgaste mental muito, muito intenso. Né? Eu percebo que as pessoas, no final do dia, tenho preferido carregar saco de cimento o dia inteiro do que ter ficado 6 horas, só 6 horas, na frente de uma tela. Aquele silêncio de 1 segundo, sabe assim, não é, Cláudia? Aí você fica na dúvida se a internet caiu, se o aplicativo é pesado demais e aí congelou, se não deu tempo de apertar o botãozinho para falar, tá me ouvindo? Né? E tudo isso é desgaste, 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 e a gente está precisando gerar um equilíbrio diferente para isso. Tem até uma pergunta aqui da Lorena, que tem a ver com o que você está falando. Ela está perguntando aqui o que nos torna menos pacientes nesse momento. Né? Eu acho que a pergunta dela é bem para tudo, né? Que ela está trazendo. O que você percebe? O que na vida pessoal, como é o que está se tornando as pessoas mais... Até logo na sequência eu quero citar um número de uma pesquisa que a Step U fez nas redes sociais, mas eu quero te ouvir primeiro, né? O resultado que deu. Mas o que torna as pessoas menos pacientes nesse momento no aspecto pessoal e profissional? O que você tem percebido das coisas que você tem ouvido dos teus coaches, dos teus clientes?
Respondendo a pergunta da Lorena e apoiado justamente nesse convívio com outros gestores, existe uma característica nossa assim, que vale a pena voltar para os filósofos antigos, né? Os gregos diziam, uma mente insã precisa estar num corpo são. Uma mente que só é mente, um corpo que não se movimenta, um espaço onde eu não tenho como expressar os meus sentimentos, onde só minha mente vai viajando, eu comigo mesmo, especulando sobre o que o outro está falando, deixando de falar, ouvindo notícia ruim atrás de notícia ruim, onde os números só estão gerando mais estresse, onde eu tenho uma incerteza sobre o futuro. Assim, eu não tenho a base mínima emocional para ter. E aí eu falei assim, não tenho a base mínima emocional para dar conta do que está acontecendo, a não ser que eu invista a cada 6 horas, 1% do meu dia para respirar. Assim, por que é que eu faço o que eu faço? Outro dia eu vi uma frase, Cláudia, que me marcou profundamente. Alguém olhou para mim e falou assim, Jean, para que serve a vida que você está fazendo tanto esforço para salvar, que é a sua? Por que você faz o que faz? Forte. Porque se não tem propósito, se não tem propósito pelo que você está fazendo, eu só vou desgastar, desgastar, desgastar e ouvindo coisa ruim, e aí eu vou começar a me perguntar por que eu estou fazendo isso, eu não tenho resposta para isso. Então, ter clareza de o que eu estou fazendo, como é que eu trago isso daqui para a minha realidade, e como é que eu gero um espaço diário de silêncio, não é da minha mente, porque minha mente é extremamente barulhenta, mas para me sentir, e não importa se eu sou gestor ou não, eu preciso voltar a equilibrar esse espaço de eu comigo, que leva em conta a questão do silêncio, do sentir o que estou sentindo, da meditação, se for o caso, para quem fizer isso, da atividade física para quem precisa, eu com a minha família, eu com os meus amigos, né? Tem muitas pessoas que estão fazendo um happy hour no fim de tarde, virtual, né? Cada um faz um petisquinho, vai lá e tudo mais. Eu com o meu trabalho e eu com algo maior do que eu mesmo. Algo maior que eu mesmo pode ser um serviço voluntário, pode ser apoiar um amigo que está se sentindo mal em algum momento, né? Pode ser algo religioso, cada um tem o seu caminho pelo algo maior do que eu. Mas lembrar que tem algo maior, né? Tem um motivo pelo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E penso que a gente está muito descolando. A nossa rotina diária de consumo pela meta, pelo resultado como profissionais, está nos tirando essa possibilidade de ter momentos para a gente. Uhum. E aí a gente desgasta. É desgaste. Né? Que, esse negócio de inclusive, mundo não é fácil. eu até compartilhei com você antes da gente começar, né, Giana, a nossa pesquisa que a gente fez nas nossas redes Sim. sociais, LinkedIn, Instagram, veio muito em primeiro lugar o que está fazendo que você tenha mais conflitos, ou individuais, ou com outras pessoas. Eles responderam que, em primeiro lugar, desgaste emocional. Em segundo lugar, veio muito desrespeito à agenda pessoal. Eu, particularmente, recebi algumas mensagens inbox no meu Instagram de relatos de empresas, líderes até, invadindo o espaço da pessoa enquanto ela deveria estar fazendo alguma coisa em casa. Tipo, perderam a noção, né? Me ligam 8, 9 da noite. As pessoas se sentindo extremamente invadidas nesse momento, onde gerenciar o tempo se tornou realmente um grande desafio para as pessoas. Porque a maioria das pessoas, creio eu, né, elas estão em confinamento, tendo que dividir tarefas dentro de casa, tendo que trabalhar ainda, né? Não tem a diarista, ou não tem ninguém para ajudar. Estão tendo que fazer as atividades, acumulando tarefas. Então, se sentindo muito invadidas nessa questão. Então, veio muito forte esses dois itens na pesquisa que a gente fez. Né? O que, cara, que você está falando, as pessoas não estão, talvez, sabendo gerenciar o seu próprio tempo, que eu acho que, quando eu li isso, falei duas coisas, né? Pode acontecer, sim, dessa empresa ou desse líder estar invadindo a pessoa, até porque ele mesmo também não está conseguindo fazer o gerenciamento do tempo dele. Ele é um ser humano. Como você bem falou, somos mamíferos, todos nós, né? Por um acaso, estou num cargo de liderança, mas estou passando pelo mesmo sufoco que você, né? Veja, eu não estou defendendo quem está fazendo isso aqui, tá, gente? Estou querendo expor, né, e trocar aqui com o Jean, que é para a gente entender que nós perdemos a questão até do tempo mesmo. O Jean Tagaba falou, às vezes a gente até esquece que dia é hoje. Aconteceu comigo várias vezes durante essa pandemia de eu levantar e não lembrar que dia era. Eu até achar que era abril e já era maio, né? Então, da gente até perder essa questão da noção do tempo mesmo, Jean. Então, trouxe e Cláudio, tem um aspecto emocional que você está trazendo, que impacta também, que assim, antigamente,
e hoje também, algumas pessoas fogem de si mesmas no trabalho. Né? Então, assim, tem pessoas que tem gestor que fica até, sei lá, que horas da noite, não porque tem coisa para fazer, porque não tem para onde ir. É duro falar isso. Né? E se você perguntar para alguém, fala, não, isso não acontece, né? Mas assim, tem muita gente que fica assim, meu, por que você não vai para casa? Né? Por que você não vai encontrar com os amigos? Né? E eu falo isso porque muitos dos nossos coaches, que já estão numa curva de ser mais mentores do que outra coisa, olham para trás e falam assim, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu equilibrei bem o meu espaço-tempo, só que hoje, como é que fica, né, você estando em casa para fugir de você mesmo? Né? Você não tem o que fazer, você começa a pensar no trabalho. E aí você aciona alguém para não estar sozinho. E você nem olha para o relógio. A contrapartida disso, que eu tenho ouvido muito, mas Jean, você está falando disso, que a gente tem que pensar na vida, pensar nos nossos 5 pilares e tudo mais, mas você não conhece meu chefe. Você não conhece a empresa na qual eu trabalho. Não conheço a sua, mas conheço a do vizinho, a do vizinho, a do vizinho, e só está mudando o nome da pessoa que está falando isso. Né? Tá todo mundo falando assim, você não imagina, você não sabe. E aí você vê o chefe falando do chefe dele, e a equipe falando do chefe. Né? Aí você vê pelo menos 3, 4 níveis, um falando do outro, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, é mesmo, que estranho. Não sei o que está acontecendo. É difícil pra caramba fazer um bom acordo com alguém, colocar e começar a trabalhar. Eu acho que o home office tem essa qualidade de nós começarmos a trabalhar por entrega, por performance e não por esforço. Perfeito. Né? Comando e controle é uma coisa que funcionou muito bem quando você não estava em home office. Porque eu estava com medo do meu chefe, eu ia fazendo as coisas aqui. Camuflava uma coisa, mas estava fazendo. Ou fazia o melhor que eu podia por medo. Só que em casa, entre o meu filho pedindo para ajudar na lição de inglês e o medo do meu chefe, quer saber? Não vejo meu filho há uns 10 anos. Vou fazer a lição de inglês com ele. E o comando e controle não está mais dando o mesmo resultado que a gente esperava. O meu gestor hoje tem que ser muito mais um cara de uma escuta ativa, atento ao que está acontecendo, e isso diminui o estresse. Se eu sei que você é minha gestora... Você sabe o que você está falando, Jean, as pesquisas estão comprovando isso. A produtividade das pessoas em home office tem aumentado. Tanto que grandes empresas estão pensando seriamente em colocar grande parte dos seus funcionários, assim que a pandemia acabar, em home office. Tem até uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral junto com o Graham. Gente, eu acho que eu vou errar o nome, porque eu não sei. É um outro instituto junto com a Fundação Dom Cabral, Graham Thornton, eu acho. Fez uma pesquisa aqui no Brasil, tá? É legal, eu gosto de pesquisa brasileira, tá, Jean? Porque às vezes a gente vai falando do lado de fora. Foi aqui no Brasil com 705 pessoas, profissionais, e esses profissionais dizendo que quando acabar o home office, 54% desses entrevistados vão pedir para continuar em home office, porque entenderam que são mais produtivos trabalhando de casa, né? Então... que vem, aí eu queria pensar junto com você aqui, compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo agora, que até parece antagônico uma outra pesquisa que eu vi, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falando dos conflitos nas casas, os conflitos conjugais aumentaram em 451%. Né? E aí até... pode falar. Eu acho que a pesquisa é interessantíssima. Eu gostaria de perceber, entender quem foi entrevistado. E eu vou dizer por quê. Eu imagino que tem segmentos, como TI, atendimento, tal, que funcionariam muito bem. E se essa pessoa for solteira, eventualmente mais fácil ainda. Porque você tem que incorporar o aspecto de família, de cuidar dos filhos, da empregada que fala, ô, seu Jean, acabou de ter gente. Você está no meio de uma live com o diretor de uma empresa. É muito sinistro isso. Né? Nós não aprendemos ainda a separar os espaços, né? Alguns espaços muito particulares têm no seu apartamento um escritório, que é o espaço de home office, onde eu já ensinei, ou já fiz acordos com minha família, que tem momentos do filho, de interação com o filho ou não. Mas é uma disciplina que demanda muito tempo de preparação. Eu trabalho nesse modelo há 18 anos, né? E mesmo assim, na hora que passou a ser um aspecto de, em 15 dias, estar em casa, com a família, com o cachorro, com a empregada, com não sei o que e tal, assim, tinha dias que assim, parece que tinha um caminhão que tentou parar a gente. Então depende do dia. Se eu estou num dia em que eu estou fazendo um planejamento, ok. Se eu estou num dia em que eu tenho uma live às 8,
uma reunião com o board às 11. Que na hora do almoço eu só vou engolir um copo d'água assim como você está fazendo agora, porque não dá tempo de fazer outra coisa, né? E que vem o pessoal e fala assim, cara, você surta. Você surta. E surta para quem? Eu não vou surtar com o cliente. Então com quem eu surto? Com ele mais fraco. E aí eu surto em casa. Que aí vem com uma pergunta legal que a Lorena fez. É bom que você dá uma dica para todo mundo. Então, nesse momento, tem algum ensinamento sobre a qualidade dos nossos relacionamentos? Porque, fato, a gente está com a nossa família, né? E até essa pesquisa eu achei assustadora. 451% de conflitos conjugais. Aqui não está falando de separação, não, tá, gente? Só está dizendo que os conflitos aumentaram. E veja, nem todo conflito é ruim, né, Jean? Tem conflito até que é positivo. Talvez esses casais estejam discutindo coisas necessárias para a relação sobreviver, inclusive, né? Essa pesquisa que eu citei do Fórum Brasileiro só está falando do número de conflitos, não está dizendo que teve separação, tá bom? Óbvio que a gente está sabendo que muita gente está separando e tudo, a gente não tem um número específico, mas é porque, de fato, a gente foi colocado em uma situação onde a sociedade. Sim, eu acho que nós não temos escolha. Ou a gente realmente melhora a relação em casa, não dá mais para fugir daquele assunto que está espinhoso, né? E aí ou resolve de uma maneira que é uma maneira produtiva e que a gente passa um patamar acima, e aí pode ser que a gente tenha, né, nas pesquisas um aumento, né, como teve o baby boomer, né, quem sabe nós vamos ter um corona boomer, sei lá, alguma coisa assim, né, que a gente sai aqui com mais casais, né, com mais filhos, ou não, né. Uhum. Agora, eu ouso dizer que se não é um hábito do casal conversar, o convívio passa a ser insuportável, né? Então, ou se cria esse hábito de gerar um espaço, que é um espaço necessário para saber como é que está acontecendo e tudo mais, e não bater a agenda. Porque se eu fico batendo a agenda como se fosse na empresa, e trato a minha cara metade como sendo ou o meu colaborador, ou o meu par, ou o cara responsável pela área da cozinha, o cara responsável pela área das crianças, o cara responsável pela matemática, ou, assim, faltou o aspecto relacional. E se faltar o aspecto relacional, depois de 80 dias, acho que é muito difícil sair desse encontro com a sensação de que ainda temos algo em comum. Então, é uma baita oportunidade. E insisto de que não importa qual é o perfil, se eu estou sozinho, se eu estou com pessoas, se eu estou com minha família, o que está acontecendo, de ter uns momentos durante o dia que são momentos de parada. Né? E não é esperar eu cair duro no final do dia, porque eu fiz todas as lives possíveis, que o meu chefe me ligou, que eu liguei para minha equipe, que não sei o que, tal, e aí eu não consigo nem assistir um filme, porque mentalmente eu não dou mais conta do que está acontecendo. Mas ao longo do dia, e eu vou retomar a pergunta da Lorena lá no começo, né? Assim, uma forma de lidar com isso é a cada hora e meia, além de tomar um excelente copo d'água, para dar uma, né, limpada no organismo, parar e respirar profundamente. Às vezes dá calafrio. Fala, nossa, e aí fala, nossa, baixou o espírito. Não, é só oxigênio circulando. Não, porque eu estou tão tenso, que nem o oxigênio circula mais. Então, Para e respira, né, respira. Jean? Para e respira. Vai no banheiro. Tem gente que não vai mais no banheiro. Fala, não deu tempo de ir no banheiro. Você está louco, você está em casa. Você não tem nem trânsito para ir para o trabalho. Né? Teve uma live essa semana que foi muito divertida, uma reunião, Cláudio, em que teve um dos participantes que entrou com 15 minutos de atraso. Ele falou, puxa, desculpa, no corredor estava um trânsito infernal. O cachorro estava com. O gato estava com um pelo, uma bola de pelo na garganta. O meu filho chutou o cachorro que não sei o que era tal. Minha esposa pediu não sei o que era tal. Não deu para chegar em tempo na nossa reunião. O trânsito do corredor estava insuportável, né? E é isso, né? Bem-vindos humanos, né? Né? Bem-vindo. Isso quando você tem vários cômodos, né? Porque tem tido reuniões com as pessoas num cômodo só. Aí passa o filho aqui atrás, aí chega, tem uma carinha que aparece aqui, que é o do gato, aí aparece o rabo do gato na frente da câmera, ele vai embora, ele mia no microfone, né? Você fala, ok, bem-vindo ao mundo humanos, estamos em casa, faz parte, né? Tem duas perguntas interessantes aqui. Uma é da Maria, da Mota. Ela falou, ela gostaria de dicas de como ajudar os gestores na empresa devido à pandemia, os conflitos têm aumentado. Não, então ela está com essa dúvida
perguntando para você sobre os conflitos dentro da empresa, como poderia ajudar esses gestores. E tem outra, para ver se você pode, que é bem interessante, da Karina, que inclusive você fala muito isso no seu curso, no seu programa. É possível identificar a origem de um conflito de maneira objetiva, né? Então, o Jean fala muito disso, até para você identificar quando você entrou, quando o outro está entrando com você. Mas vamos lá na da Maria Mata, sobre os gestores, né? Então, os conflitos que têm aumentado nas organizações. Que dica você daria para esses gestores? Tem dois aspectos. Eu, gestor, olhando para os meus pares, né, que antes eu tinha uma conversa de corredor que resolvia rapidamente um mal-entendido, né, e tem os conflitos ascendentes, né, ou com o meu gestor ou com a minha equipe. Nessa segunda parte é mais fácil, né, porque se eu tiver bons acordos e começar uma reunião com check-in e acabar com check-out, em que, de uma maneira muito pragmática, e tem o Freddy Kaufman, que tem uma fórmula incrível, assim, respira fundo, enquanto você tiver fôlego, você pode falar. Isso não dá mais que 30 segundos. Então, check-in, como é que está chegando? Quais são as situações? O que é que você espera que seja resolvido nesta reunião? Né? Ao sair, o que era para a expectativa foi resolvido? Não foi? Esse é um aspecto. Outra coisa pragmática. Antigamente a gente fazia reuniões na empresa e chamava todo mundo. Porque não? Porque é importante a Cláudia estar lá. Vai ficar sabendo. Cara, não dá mais. A pessoa que está lá investindo aquelas meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas naquela reunião, é para estar nessa reunião? Ou não? Quando você fez um invite, você deixou claro o propósito da reunião? A pessoa pode se preparar para isso ou ela vai descobrir na hora o que está acontecendo? Tudo isso gera cansaço, desgastes incríveis. Um terceiro aspecto que tem a ver com o contrato, o combinado, está claro o que estou esperando da minha equipe? Porque eu ter falado para ela não está claro. Quem garante que a pessoa do outro lado entendeu o que efetivamente é demandado? Meus acordos comportamentais estão precisos? O que eu espero? Porque a gente faz acordo de meta. Mas o acordo comportamental está alinhado? O acordo em relação a como é que eu funciono, como é que eu quero receber a informação, como é que o outro quer receber a informação, está claro? Porque tem pessoa que gosta de receber a informação direto ao ponto. Me manda o triple bottom online, está resolvido. O outro fala, não, eu quero saber como é que está a sua equipe. O outro fala, não, me dá uma ideia de cenário, como é que nós estamos com os KPIs X, agora nós estamos assim, como é que são as variâncias entre o que está sendo entregue e o que vai ser resolvido. Então eu preciso entender quem é essa pessoa do outro lado para poder gerar uma forma de comunicação mais adequada. E eu acho que até que é um link com a pergunta da Karina, né? É verdade. É porque o que você trouxe é bem interessante. Primeiro, identificar que conflito é esse. Eu entendi que você falou. Que conflito é esse? Até com quem é o conflito, né? Qual é a origem dele? Eu sempre falo nos meus cursos, saiba fazer um bom diagnóstico para você poder dar o remédio correto, né? Então, que conflito é esse com quem é? E segundo, muito importante, é identificar o estilo do outro. E, assim, afinar a comunicação, né, Jean? Porque que é um grande desafio. Eu acho que a gente estava no exagero de usar muita tecnologia de uma forma muito ineficiente. E agora a gente foi forçado a ter que usá-la de uma forma eficiente. Então, eu tô com uma questão com o meu liderado, você vai ter que ligar para ele, fazer uma vídeo, não é WhatsApp, não é passar uma mensagem com áudio de 5, 10 minutos para ele. É você fazer isso que a gente está fazendo. Olha, percebi que você está chateado, vamos conversar. Engraçado, né? Eu acho que isso foi um benefício, inclusive, que a pandemia trouxe. Eu acho que as pessoas estão conversando mais. Então, o que a Maria acabou de perguntar é o seguinte, o que você está dizendo se comunique mais, né, com as pessoas e identifique o estilo dela, até para você não poder dar uma bola fora, né? O que ela e se comunique mais com a ferramenta certa, que foi uma coisa que você trouxe agora. Sim. Se eu tiver que pedir para você uma nota fiscal que deve ser entregue até amanhã, dia 12 de junho, às 16 horas, eu posso mandar isso por e-mail ou por WhatsApp. Porque não tem nenhuma emoção envolvida. Né? Mas você percebe assim, que tem frases que são frases extremamente desafiadoras. Eu acho que a gente estava até comentando sobre essa frase recentemente, né, que veio por WhatsApp, que era assim, 3 palavras. Eu, não, nós. E aí você pergunta para a pessoa, essa frase, sem vírgula, ela é cooperativa ou ela é competitiva? Não dá para saber. Aí você fica escrevendo com erros de ortografia, com erros de corretores ortográficos que mudam
a palavra que você estava mandando e acha que está resolvendo situações de conflitos via WhatsApp. Você só está potencializando. Porque se eu colocar eu, não, nós, é uma coisa. Porque tinha aqui reticência, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Aí você tem uma assim, eu não, nós, né? Nossos que é uma coisa professores assim, de português agradecem, né, Jean? agradece, né? Agora, se você colocar assim, eu não, né? Nós, o tom de voz muda. Então, se a coisa é uma característica que é mais tem um quê de relacionamento, de dúvida, no mínimo, liga. No mínimo, manda uma mensagem de voz. Agora, se a coisa é uma negociação, pelo amor de Deus, veja o rosto da pessoa. Porque, às vezes, uma ironia não é percebida pelo outro. Por quê? Porque a ironia é percebida pelo tom de voz, mas principalmente pelo olhar, pela cor da pele, né? Porque a ironia, vamos deixar isso claro também, ironia é raiva contida. Uhum. Sarcasmo é raiva contida. Então ela é contida uma vez, duas vezes, três vezes, chega uma hora que ela pega surpresa, essa pessoa explode, você não entende porque ela explodiu. Então, quando eu tenho uma coisa que eu preciso entender da minha equipe, pelo amor de Deus, liga e, se possível, uma videoconferência para poder efetivamente entender do que se trata. Legal. E aí a pergunta da Karina, né? Como é que eu identifico o conflito, né? Situações de conflito, quando eu estou em conflito, o outro está em conflito, né? Alguma forma fácil e simples? Ó, Fácil e simples não, tá? No milagre a gente não faz, vamos deixar isso claro. Opa, você caiu. Ou eu caí. Fiquei até emocionado aqui, não simples, não tem, não. Mas tem uma coisa que funciona, né? E aqui a gente precisa ter realmente informação, porque, e eu acho que essa é uma coisa do curso que você falou, né? Vamos deixar claro que conflito e discordância, para nós no curso, são coisas distintas. Né? A discordância é uma coisa maravilhosa. Eu discordo de você, eu tenho uma estratégia diferente, você discorda de mim, tá tudo certo, e nós temos inteligência o suficiente para construir uma terceira via, ou uma quarta via, né? Pela nossa troca de experiência, pela nossa troca de percepção e por o compartilhar dos impactos de nossas ações. Lindo e maravilhoso. Conflito é quando é pessoal. E se você for no Oráculo, no Google, é sinônimo. Mas no curso, nós pedimos para que as pessoas que estão fazendo o curso separem para que a gente organize a nossa mente. Então, quando eu estiver falando sobre conflito, eu estou falando de algo pessoal. E quando eu estou falando de algo pessoal, eu estou querendo defender a minha posição. Que posição? Eu estou certo. E se eu estou certo, por definição, você está errada. Então, quando eu estou nesse aspecto de conflito, tem uma coisa que acontece. Muda o comportamento da pessoa à minha frente. Então, tem pessoas que são super quietas, tudo mais, que de repente começa a ficar vermelha, começa a se expor mais, muda o tom de voz e fala, opa, tem uma coisa estranha. E esse é o nosso lado mamífero que é maravilhoso, porque meu intelecto nem sempre percebe. Mas o meu eu, que é esse límbico, que é 70% do volume do meu cérebro, percebe. Eu posso não dar atenção, que é uma escolha, consciente ou inconsciente, mas que a gente percebe. Na hora que você olha para trás e fala assim, fulano tá com uma cara estranha mesmo, o tom de voz eu não dei espaço para ele porque estava com pressa, né? Então, o estar atento e questionar a motivação do outro, questionar o sentido produtivo, de entender por que aquela pessoa está fazendo o que ela está fazendo, é algo que pode nos ajudar a entender qual é o grau de motivação para o conflito ou não. Mas essa é uma conversa que vale um módulo inteiro, né? É verdade. Tem aqui, eu vou colocar aqui, tem várias pessoas comentando aqui, o pessoal tá gostando, viu, Jean? A Glorinha Roque está perguntando assim, temos como controlar o tempo profissional e pessoal estando em home office? Ela está perguntando aqui a questão do tempo, né? A resposta mais clara é sim. A resposta prática, não tenho certeza. Depende, efetivamente, assim, eu estava falando assim, você não conhece meu gestor? Não, não conheço o gestor. Agora, se eu não colocar limites em algum momento para poder cuidar de mim, para poder cuidar... Né? Outro dia eu estava numa reunião que foi muito interessante. Aí a gente falou assim, bom, vamos dar uma pausa de meia hora, 40 minutos, e aí a gente volta para poder fazer o resto da nossa reunião. E uma das pessoas que estava na reunião falou assim, não,
Em meio a 40 minutos eu não tenho tempo de fazer a comida para meus filhos, comer e voltar. Né? Eu preciso de 1h30 para poder fazer isso. Porque algumas pessoas estão com a estrutura em casa. Né? Ele para, come o negócio, ou vai lá na geladeira, cata um sanduba, arremessa, está tudo bem. Mas se você está numa estrutura hoje de home office confinado, né, que é um home office, não porque nós estamos escolhendo isso, a gente precisa sim colocar limite e dizer o porquê. Né? Porque às vezes o outro, do outro lado, não tem a noção do que está acontecendo com a gente. Então, se é fácil, não, provavelmente não é fácil, porque se fosse fácil, eu não estava fazendo a pergunta. Eu vou até Agora, que é necessário aqui. Vou até complementar aqui, Glorinha, o que o Jean está falando, eu concordo super com ele, porque numa situação de home office normal, perfeitamente daria, né, Jean? Só que a gente não está vivendo um home office normal. A gente está com, como eu falei, com um aglomerado de coisas, tudo junto dentro do universo só, ao mesmo tempo. Então, de fato, nesse momento é extremamente desafiador, principalmente quem tem uma família inteira morando, né, e você talvez não com as tarefas não bem distribuídas dentro de casa. Né? Então, é uma situação atípica. Talvez nesse momento é extremamente desafiador, mas no momento de home office comum e normal que a gente conhecia antes da pandemia, perfeitamente plausível você conseguir fazer isso sim, tá? Então... Inclusive, Cláudia, não só é possível, como é necessário. Sim. E eu tenho conversado com vários amigos que estão com exatamente hoje a mesma rotina que eles tinham há 80 dias atrás. Né? Por quê? Porque eles acordam às 5h30 da manhã, fazem atividade física dentro do apartamento, fazem as suas orações para quem fizer orações ou medita, tudo mais, tomam um banhão, café da manhã, que ele inclusive monta para a família, né? E aí acaba tudo mais, cada um vai para um cômodo, graças a Deus ele tem essa possibilidade. Se não tiver, tem a mesa da sala que você tira tudo que tinha de café da manhã da mesa e fala assim, monta os 4 computadores, dos 2 filhos, cada um no seu school, né, seu homeschooling, né, a esposa fazendo o trabalho dela com o gestor dela, você fazendo com o seu, enfim. E aí organiza, usa fone de ouvido, né? Porque isso é uma coisa diferencial importante, né? Porque quando você tem com o microfone aberto, e assim, investe um microfone bom, em que, eventualmente, alguns deles têm até um divisor de som, né? Que só pega o que está mais perto de você, né? Então, assim, já que nós estamos trabalhando em casa, eu espero que você esteja com 2 telas. A do seu computador e do seu celular trabalhando. Né? Fazendo a conferência pelo celular e anotando no seu computador. Porque você está com uma tela só, você está ficando louco. Então, usar a tecnologia a nosso favor é fundamental. Existe, sim, uma estrutura que é possível. Agora, você precisa, pelo menos, durante uma meia hora, poder fazer muito bem. Qual é a minha agenda de hoje? O que eu preciso fazer? Qual é o time? Essa reunião de 1 hora não leva 1 hora, leva 1h45. Sabendo que ela leva 1h45, não vou marcar uma logo na sequência. Ah, mas senão não vai dar tempo. Delega. Aprende a delegar. Minha equipe não está pronta. Desenvolve. Isso tem a ver com... O que você está falando tem a ver com a pergunta que a Lorena fez agora. Será que as equipes têm maturidade para entregar fora do modelo comando e controle? Qual é a sua visão, Jean? Ela está perguntando. Que tem a ver com... Né? O grande desafio é muito... Essa pergunta da Lorena é bem pertinente, porque eu tenho ouvido muito essa pergunta, tá? Eu tenho uns a resposta, né? São... Lorena, se você está numa startup, eu tenho certeza que eles têm. Se você está numa empresa com 7.000, 8.000 pessoas que foram contratadas pelo salário, provavelmente não. A sua empresa está trabalhando com propósito? Provavelmente essa equipe é madura. A sua empresa está trabalhando só pelo resultado? Provavelmente vai ser mais difícil. E tem um mix entre tudo isso. Né? Então, assim, não é se a equipe está madura ou não. É o quanto... Aliás, dentro de muitas empresas, tem equipes que são de uma integridade incrível, que não baixaram desempenho, melhoraram performance, mantêm a vida em casa, né? Agora, já estavam se preparando para isso. Quem acordou assustado e em 15 dias virou como é que chama isso? Um home officeiro, alguma assim, um cara que é obrigado a, ser, né, a trabalhar em home office. O pessoal está chamando hell office. Hell office. Né? A vida dele virou um inferno. E virou um inferno mesmo, né? Viu o inferno, ele não está pronto, e não está tendo tempo para se preparar, e está se sentindo assustado, porque está percebendo que não vai acabar tão rápido. Né? Não é porque o governo resolveu que abre, que o medo das pessoas diminuiu. Não. É isso que muita gente está comentando aqui. Muita gente com medo, se instalou, né, no inconsciente coletivo, né, Jean? Querendo ou não, o inconsciente coletivo aí está com medo, né? Aí mesmo as pessoas estão falando assim, os corajosos, né? Ah, vou dar sem máscara, vou
né, sair, né? Então, eu vou até dar um depoimento meu pessoal. Sábado, domingo passado, eu fui andar na Avenida Paulista. Me senti uma bandida, né? Nos primeiros momentos. E olha que eu tava com máscara, era bem Aham. cedo, tava vazio, né? Então, eu senti, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque eu já tava mais de 60 dias em casa, sabe, Jean? E eu falei, Uhum. gente, eu preciso ver gente, eu preciso sair daqui de dentro. Tô ficando doida. E resolvi ir para Paulista andar. No horário que eu sabia que não ia ter manifestação, porque tá tendo manifestação direto lá, né? E aí eu Uhum. falei, vou dar uma andada. Jean, me fez tão bem ter feito isso. Eu falei, por que que... Eu tava com tanto... Nem eu sabia que eu tava com tanto medo. Porque Uhum. nem no quarteirão da minha casa eu tava andando. Eu poderia dar uma volta no quarteirão da minha casa. Por que que eu não fiz isso antes? Uhum. E olha que eu me considero uma pessoa que tem boa inteligência emocional. Eu falei, gente, é o medo, né? Então, É medo. a gente vai ter que trabalhar muito fortemente as questões emocionais daqui para frente. E se você Porque, ainda por cima, Cláudia, está ouvindo só notícias de que o emprego vai desaparecer, que não vai ter dinheiro, que não sei o quê, e que você acha que isso é um aspecto global e que isso vai ser assim para sempre, que você não parou para olhar assim que vai ser desgastante para muitos setores, imobiliário, alguns tipos de comércio vão sofrer muito, mas tem outros setores onde o dinheiro está circulando. Né? sim, eu falo que Tem novas funções que estão sendo o dinheiro mudou inventadas. de rumo. O dinheiro tá aí, só Mudou mudou de rota, rumo. é isso. Está É. mudando de rota. Jean, Né? É, nosso bate-papo tá maravilhoso, mas falta aí 15 minutos para acabar. E a gente tinha já? combinado. Já, passou rápido. Muita gente eu não dei conta de tanta coisa que vocês colocaram aqui para ler. Eu sabia que ia ter, eu coloquei até meu óculos, que está fazendo reflexo, mas a idade não me permite mais não ler as coisas sem óculos, né? Mas está super interessante o papo. Mas o Jean ele vai dar 2 dicas para a gente, porque eu pedi, né? Que a gente vai falar especificamente da vida profissional e pessoal. Ele já foi dando, na verdade, né, gente? Ele deu várias dicas aqui sobre essa questão dos relacionamentos, do conflito, do que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, porque eu acho que a gente está falando de qualidade de vida, de mamíferos. Eu adoro quando você fala isso, de mamíferos, né? Gente, quem não sabe, o Jean, ele é engenheiro, né? Engenheiro... Qual é a especificidade que eu esqueci, Jean? Eu sou engenheiro agrônomo com especialidade em energia nuclear. Aí você fala, o que Isso. que isso tem a ver com inteligência emocional, né? Mas Nós eu também fiz administração, também fiz marketing, também sou terapeuta, então dá para navegar por vários assuntos. É verdade. E adoro quando você fala isso dos mamíferos, né? Somos seres humanos, sentimos, sofremos, choramos. Todo mundo está sendo impactado, os nossos relacionamentos estão sendo impactados, sim, com tudo isso. Há de ter muito controle emocional, mas também é um momento muito legal. Vai ser loucura até que eu estou falando, né, Jean? Mas não é não, né? Não é não. Você vai concordar comigo. É um momento da gente se olhar, se perceber, se voltar para si, se conhecer melhor. Porque a gente está vivendo uma situação de altíssimo estresse. E aí, nesse momento Uhum. que a gente se percebe mesmo quem nós somos, né? Se conectar com o nosso propósito, olhar, arrumar o que estava bagunçado, se perceber. A gente tem que aproveitar esse momento para fazer isso. Eu sei que tem a pressão financeira, muita gente falou assim, tá muito difícil, as pessoas estão com medo de perder emprego e tudo. Mas cuidado com o que você anda lendo, com o que você anda assistindo, excesso de informação ruim. Sim, tem coisas ruins acontecendo, mas também tem tantas outras coisas boas, né, acontecendo. Uhum. Então, é um momento de aprendizado, eu tô vendo como isso. Óbvio, eu tive meus picos, meus altos e baixos nesse tempo todo, né? A gente está tendo, sou mamífera. Cláudia, a parte mais maravilhosa dessa é reconhecer que tem altos e baixos. Nós precisamos desconectar nossa realidade. O cara quebra o braço e põe uma foto no Facebook sorrindo. Né? O cara vai para o enterro de alguém e fala, estava lá. O cara, assim, pirou. Né? Então, assim, reconhecer a nossa humanidade, sabendo que tem momentos de alto e momentos de baixo, que a morte existe. Né? Agora não pode mais ser Chapeuzinho Vermelho, onde a vovó morre. A vovó não pode morrer, tem que abrir a barriga do lobo e ela voltar. Né? Mas o conto inicial era muito diferente. O conto inicial tinha a morte, tinha a dor. Né? E nós estamos nos distanciando disso. É um grande presente esse reconectar que nós estamos tendo. E quando eu falo grande presente, não quer dizer que é divertido, tá? Não. Quer dizer que efetivamente assim tem um empenho, tem uma possibilidade, né, ímpar,
A quantidade de pessoas que eu estou conhecendo que dizem, nossa, Jean, eu sempre quis meditar, nunca tive tempo, nunca tive coragem. Assim, agora, a maior parte dos gestores medita. E meditar pode ser fatiando cebola, tá? Né? Eu adoro meditar quando eu Certeza. faço pizza para os meus filhos. Eu gosto de meditar Né? quando estou Porque lavando louça, tomando banho. eu não queria falar da louça, porque assim, vamos passar aqui, né? Mas eu também acho incrível. Porque meditar quer dizer estar no aqui e agora. Não é estar com tela branca em cima do Himalaia, vem no sentido frio da neve. Ah, isso aqui é filme, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com concentramento, com reconhecimento do meu emocional, do meu mental e do físico, de percepção dos meus pensamentos e o quanto esse pensamento está somatizando ou não, da percepção de o quanto é importante naquele momento eu fazer uma pausa e respirar. Né? E essa questão da respiração, pensar em coisas que eu gosto de lembrar dos meus filhos, que eu gosto de lembrar de uma imagem bonita de uma flor, de fotos que eu tenho resgatada, e respirar, biologicamente equilibra o simpático com o parasimpático. Gera uma coerência cardíaca, que é o equilíbrio entre o cortisol e o hormônio de harmonia. Né? 3 minutos de raiva, 6 horas de cortisol. Né? 3 minutos de respiração intensa, centrada, relembrando de como é bom estar vivo, de como tem perspectiva e que existem mais possibilidades no mundo, e relembrar de alguém querida, dá 6 horas de hormônio que é compensador do cortisol. Então eu faço a conta no final do dia. Quantas horas você ficou estressado e quantas horas você ficou pensando em coisas que são importantes para o seu equilíbrio. E equilíbrio, assim, não é só financeiro. Né? Eu posso olhar para estar almoçando com meu filho e falar, mas que inferno, eu tenho que fazer um almoço para ele. E acabei de ter cortisol. Eu falo, nossa, que incrível, faz 10 anos que eu não faço almoço para ele. É a mesma situação, o O que olhar você mudou. resolve pensar da situação, né, Jean? É que a gente É o que fala você muito resolve pensar. no curso de inteligência emocional. O evento vai acontecer para todas as pessoas. O que Uhum. você pensa e decide sobre o evento é que vai fazer a diferença, né? Né? Então, Isso aqui é uma coisa pragmática nesse aspecto, Cláudio, que você está trazendo, e eu vou colocar só no tempo. tá. Ler algo que é algo que te inspire, que te fale valor, ou que é bonito, bonito pela poesia, bonito pela música, bonito pelo olhar, né, um filme diferenciado, cada um tem o seu prazer, né? Antes de dormir. Eleva seu pensamento antes de dormir, senão você vai sonhar com o seu chefe. Ou com o inferno daquele seu cara que não está fazendo os relatórios precisos. Aí você não descansa à noite. Eu Né? tenho uma dica Algum para dar. momento. Você falou de leitura. Bora! Eu tenho um livrinho de mantra. São uns mantras bem pequenininhos, inclusive, para poder me conectar. E eu leio em voz alta 3 vezes ao dia os mantras. Né? Me faz Que muito legal. bem, porque eu sou muito auditiva, né? Todos nós temos assim, mas eu sou. Então eu tenho que falar em voz alta e parece que aquele negócio. Eu encoro, né? Então é muito bom essa dica que você está dando para as pessoas aqui, né? E Se vai apagando a centrar. luz, vai respirando, né? Vai conversar sobre alguma coisa que não é trabalho, nem bater agenda com a pessoa que está na sua casa, ou liga para alguém se for um horário decente. É porque a gente notívaga também, né? Tem que É. levar isso em conta, né? Gente, como eu falei, eu ia embora aqui conversando com o Jean. Tá faltando 10 minutinhos para acabar. O Jean tem um artigo muito legal que ele escreveu que está no nosso blog da StepU, www.stepu.com.br, onde ele fala de situações de conflito. Ele dá uma aula para a gente aprender a se autodiagnosticar e também olhar para o outro, né? Porque, de novo, a gente abriu a live falando, onde houver uma pessoa ou mais de uma, haverão conflitos. Né? Porque a gente sempre acha que o conflito é só quando tem uma outra pessoa, né, Jean? E não E o é. conflito não é, né? Não Aliás, é. assim, se eu não estar em conflito, não me A agride, gente né? entra em conflito primeiro, antes da gente entrar com o outro, né? O nosso. O caminho do conflito começa em nós, não é o outro. Ah, o outro me provocou. Não, criatura. Você começou o processo, né, Jean? O não criatura quer dizer que já está no limite do conflito, né? Ou criatura de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nesse momento está exigindo da gente muita escutativa, muito prestar atenção na gente mesmo, no que a gente sente. Eu achei legal o que você falou, não negue o que você está sentindo, né? Você é um ser humano, vai ter altos e baixos, respira, conversa com alguém, procura alguém. Você deu várias dicas durante a nossa live, muito interessante, para que as pessoas elas resgatem o relacionamento com si própria e com o outro, porque primeiro tem que estar em harmonia comigo.
né? Para poder ter bons relacionamentos ao meu redor, né? Então, o primeiro foco é você, no caso. E quem sabe, vou falar uma coisa sinistra, assim, que é agradece. Acha alguma coisa para agradecer. Alguém colocou aqui gratidão. Gratidão, isso. Parece bobagem, mas assim, olha pela janela, de repente, não sei se vocês viram hoje o pôr do sol, um pouco antes da gente entrar na live. O sol tá lindo, tá incrível. Eu sei que você tá no Rio, né, Claudio? Então não sei como é que tá por aí. Né? Eu tô no interior do estado de São Paulo. O pôr do sol aqui foi um dos mais bonitos dos últimos dias. Eu falei, cara, que coisa linda, que bênção eu posso olhar para isso. Levou 45 segundos? Hoje, quando tá eu ótimo. vi o mar, eu chorei, Jean. Eu chorei. Imagino. Foi muito especial. Eu acho que... Fico até emocionada. Foi tão especial ver o mar e a gente dá valor para as coisas, aprender a dar valor mesmo para as coisas. Foi muito bom, né? E assim, eu precisava sair de São Paulo. Eu falei, preciso sair, eu preciso sair, pisar no chão, na terra, né? Eu moro em condomínio, tá tudo fechado lá, né? Você não pode nem descer. Então, complicado. Então, eu queria te agradecer super, Jean, pela sua energia, por tudo, né? Pela sua parceria com a Step U. Você agrega muito ao nosso time. A gente tem orgulho de ter instrutores maravilhosos na nossa plataforma, pessoas como o Jean. Entrem no nosso site, tem muito conteúdo gratuito, tem artigos maravilhosos, não só do Jean, mas da Lorena, meu, do Carlos, da Shana Weintraub, né? Vai ter logo da Karina e da Suzana. Então, muito material gratuito, vai ter e-book, vai ter um monte de coisa bacana para vocês. E, mais importante, tem um podcast no ar, em todas as plataformas de áudio, a sua preferida, que você tiver, que chama O Impacto das Relações Remotas na Gestão de Conflitos e Relacionamento. Foi o Jean que deu essa entrevista para o Carlos no nosso portal, no nosso podcast. Está maravilhoso. Quem quiser saber mais, corre lá na tua plataforma de preferência e escuta o podcast. É Step U, né? Tá? Alguém aqui da equipe, por favor, digita aí, bonitinho, porque eu não consigo. Eu sou uma pessoa que não consigo falar e digitar. Então, Jéssica ou Lorena ou Nath, por favor, escreve aí pro pessoal o endereço, né? O site para as pessoas. Gente, gratidão pela audiência. A gente tem uma excelente audiência, viu, Jean? Aqui. Fico muito feliz, fico muito feliz. E nossa, quando eu percebo assim, que o tempo não deu para sentir, já, para mim, é um dos melhores feedbacks que tem da vida, né? Quando você sente que a sua vida valeu a pena ser vivida, isso é um dos melhores presentes que a gente tem. Né? E essas conversas que a gente tem tido têm sido absolutamente fabulosas. E poder compartilhar, né, assim, a nossa experiência e nossos medos. Né? Porque, sim, quanto mais a gente puder se conectar com o outro, mostrar para ele que também somos gente, e não importa se tem uma relação de liderança ou não, vamos fazer um passo significativo na nossa competência em lidar com o home office. Legal. Obrigada, viu, Jean? Gratidão. Obrigado a você. Aproveite eu que agradeço. Semana. Gente, aproveite, amanhã é dia dos namorados, né, Jean? Opa! Já põe o vinho hoje na geladeira, né? Prepara um cardápio. Você não tem namorado? Reza para Santo Antônio que dia 13 é dia de Santo Antônio. Tá bom? Beijo, obrigado, meus amigos todos aí pela audiência, ok? Muito obrigada mesmo de coração, tá? A live vai Uma ótima noite a todos. No nosso IGTV, quem quiser, chegou depois, quiser rever, né, ouvir o que a gente falou, é só ir lá no IGTV e assistir a minha live do Jean. Toda quinta-feira, a gente perguntou quando é a próxima live. Toda quinta-feira, a Step U está lançando uma nova live com um tema interessante e pertinente para o que a gente está vivendo. Tá? A gente está aqui para gerar conteúdo de qualidade para vocês e trazer para vocês pessoas como o Jean, no nível dele, não tem para baixo, é tudo do mesmo nível para cima. O negócio aqui é desse jeito, top, tá? Para vocês. Beijo, fica com Deus. Ótima noite para todos, fiquem bem e, se Deus quiser, nos vemos um dia presencialmente. Tá. Até mais, Cláudia. Obrigado. Até mais. Tchau.